Você sabia que estamos atualmente envolvidos no maior jogo de esconde-esconde de todos os tempos? Sim, cada um de nós é o que procura, mas o problema é que as pessoas que estão perdidas não percebem. Quem são eles e por que os procuramos? Bem, eles são os filhos de Israel, a quem fomos ordenados a reunir. Esta é a história de como eles se perderam. O rei Salomão governou todas as 12 tribos de Israel, vivendo em toda a Judéia e Samaria, como um grande grupo unido. Mas no final de sua vida, esse rei, que antes era sábio, se comporta de maneira não tão sábia. Ele começa a viver de forma tão extravagante que tributa pesadamente e escraviza seu povo para construir os grandes edifícios de Salomão. Seu filho Roboão o sucede como rei e continua essas mesmas práticas não tão sábias. Então, por volta de 930 anos antes de Cristo, as 10 tribos do norte de Israel se revoltaram e romperam com as tribos do sul e escolheram seu próprio rei. Isso é um problemão. O povo da aliança de Deus não está mais unido, mas dividido em 2 reinos. A propósito, é aqui que os registros do Velho Testamento se tornam ainda mais confuso, porque as pessoas, os profetas e a história também se espalham. As tribos do norte, que vivem principalmente em Samaria, escolhem Jeroboão, da tribo de Efraim, como seu rei. Então, agora temos os 2 grandes constritores de Boã, Roboão, no sul, e Jeroboão, no norte. Ok, o norte consiste nas 10 tribos de Efraim, Manassés, Ruben, Simeão, Issacar, Zebulon, Gade, Dan, Asser, Naphtali. Mas eles são chamados coletivamente de Israel, Efraim, Samaria ou Reino do Norte. Agora, Jeroboão perversamente leva seu povo para longe de adorar a Deus para adorar ídolos. E porque ele não quer que seu povo viaje para o templo de Deus em Jerusalém, ele faz 2 locais alternativos no norte para adorar a Jeová. Aparentemente, eles esqueceram que adorar bezerros de ouro é uma coisa ruim. De qualquer forma, a espiritualidade do Reino do Norte se deteriora, apesar das repetidas advertências dos profetas do Senhor do Norte, Elias, Eliseu, Amós e Oséias. Sim, eles estão amadurecendo para a destruição. Já se passaram 721 anos antes de Cristo nascer, e os assírios são um dos maiores e mais malignos impérios do início da história do mundo. Sua busca por terra e poder os leva a conquistar e destruir todos os reinos que encontram, e todos têm medo deles, e por boas razões. Você pensaria que esse medo motivaria as 10 tribos a ouvir os profetas e voltar-se novamente para Jeová, para a libertação. No entanto, a maldade nunca foi um pensamento racional. Assim, como o Senhor não os ajuda mais a lutar suas batalhas, os assírios conquistam facilmente as tribos do norte. Os assírios então deportam e espalham os israelitas por todo o seu império, para o Oriente Médio, Europa e Ásia, e os misturam com outras nações para quebrar sua unidade e identidade nacional. Mas essas tribos realmente se tornam perdidas porque se esquecem de que Jeová é seu Deus e esquecem que são o povo do convênio de Deus. Mais tarde, algumas dessas pessoas recuperam a fé em Deus e viajam mais para o norte, em pequenos grupos para encontrar lugares para adorar livremente. Hoje, no entanto, milhões de descendentes dessas tribos perdidas ainda não conhecem seu Salvador Jesus Cristo, e é por isso que nos pediram para coligar Israel. Aliás, os assírios colocam estrangeiros para habitar Samaria, que se misturam com os poucos israelitas que escapam do cativeiro e ficam conhecidos como samaritanos. Ouviremos muito mais sobre eles no Novo Testamento. De volta às tribos do sul, eles vivem na Judéia, com sua capital em Jerusalém, e são chamados por vários nomes, como Judá, Judéia, os judeus ou o Reino do Sul.
Algum tempo após a morte do rei Roboão, as tribos do sul são governadas pelo rei justo Ezequias. Ele adora a Jeová e tenta acabar com a idolatria e ajudar as pessoas a se lembrarem de Deus. No entanto, depois de derrotar o reino do norte, os assírios, sedentos de sangue, agora voltam seus olhos para conquistar Judá. Rabshakeh, um assistente arrogante e debochado do rei assírio, ameaça o povo e informa exatamente como serão destruídos. Aflito, Ezequias se volta para seu profeta Isaías, que o aconselha. O Senhor diz para não ter medo, pois ele fará com que a Síria caia. E as coisas estão um pouco boas, mas então Ezequias recebe uma carta ameaçando a destruição total, advertindo-os a não confiar em seu Deus para resgate, porque nenhuma das outras nações foi salva por seus deuses. O que Rabshakeh não percebe é que todas as outras nações estavam adorando falsos deuses, que obviamente não poderiam salvá-los. Compreensivelmente preocupado e ansioso, Ezequias corre para o templo, abre esta terrível carta ameaçadora e ora: Deus de Israel, olhe por esta carta e veja toda a grande destruição causada por esses horríveis assírios. Por favor, nos ajude, nos salve. Isaías corajosamente declara a incrível resposta de Deus: Eu defenderei esta cidade, nem mesmo uma flecha entrará em Jerusalém. Uau, sério? Os assírios aterrorizantes estão bem nas fronteiras, rangendo os dentes, prontos para destruir, dando pouca razão para a esperança. Mas Ezequias e aqueles com ele depositaram toda a confiança em Deus. E naquela noite, o anjo do Senhor mata 185.000 dos assírios. Sim, 185.000 assírios deixam a terra para encontrar seu Criador, enquanto o resto foge com medo. Deus salva seu povo. Aleluia, que milagre enorme! Agora, você pensaria que o povo de Judá se lembraria disso por séculos e sempre serviria ao verdadeiro poderoso Jeová? Infelizmente, não. Eles são como nós e são rápidos em esquecer os milagres. Cerca de 100 anos depois disso, Judá é levada à iniquidade por outro rei mau chamado Zedequias. Esse nome soa familiar? O próprio filho de Zedequias, Moleque, deixa Jerusalém nessa época. E Leí é um dos profetas que advertem o povo a se arrepender, ou Jerusalém será destruída. Mas eles zombam dele, e ele foge com sua família. Você pode ler essas duas grandes histórias no livro de Mórmon. Muitos outros profetas são chamados nesse momento, incluindo Jeremias, mas eles rejeitam todos os profetas. Portanto, Judá perde toda a sua proteção divina. Por volta de 587 anos antes de Cristo, Jerusalém é sitiada pelos babilônios, que derrubaram os assírios para se tornar a próxima superpotência maligna. Esta grande cidade, incluindo o templo, é reduzida a escombros e o povo escolhido de Deus é levado para a Babilônia. Esses filhos de Israel remanescentes, que já foram tão poderosos, agora estão dispersos como seus irmãos do norte. Oh, como o Senhor lamenta a perda de seus filhos! Hoje, quando os profetas de Deus nos encorajam a levar nossas vidas em uma direção diferente ou corrermos o risco de cair no penhasco, é nosso grande presente poder escolher obedecer. Felizmente, há alguma esperança para as tribos do sul sobre as quais aprenderemos na próxima semana. Esperamos que esta pequena amostra da Bíblia tenha ajudado você a se aproximar um pouco mais de Jesus Cristo. Agora é a sua vez de estudar e continuar aprendendo a palavra de Deus. Então, vá ler as Escrituras.